Oi, gente, nós vamos fazer um resumo do que é a graça, do que é a lei e do que é os mandamentos. Então, nós temos que entender que a lei, os mandamentos, eles foram feitos para o povo saber o que é pecado e o que não é pecado. Até nós devemos saber, porque nós nascemos com o pecado original dentro de nós, porque Eva, ela veio, pecou, e isso veio quando eles caíram do jardim e pegou a nossa carne, porque eles tinham um corpo transformado. Então, por isso, nosso pai, Deus dos patriarcas de Adão, Abraão, e o que eles poderiam fazer, não poderiam fazer, por isso que tinha essas ordens, esses decretos. E nós temos que ter em mente que a lei e os mandamentos são a essência do nosso Pai. Por isso que ele deu para nós podemos entender o que vem dele. Porque ele é justo, ele é bom, ele é reto. Quando Adão e Eva, lá do jardim, eles pecaram, eles foram destituídos da glória e eles vieram aqui para a terra com esse corpo que nós temos. Então nós herdamos esse pecado e nós não conseguimos viver sem pecar. Por isso que desde o começo, Adão, Abraão, eles iam constantemente fazer sacrifício para o nosso pai. Porque o nosso corpo, ele traz o pecado, traz a maldade. Por isso, para agradar, era um jeito de agradar. Então eles iam uma vez por semana, mas Jó, ele ia todos os dias fazer esse sacrifício. Mesmo sem saber se os filhos tinham pecado, ele fazia o sacrifício pelos filhos. Aí, para Moisés, o pai, ele firmou, ele escreve com todo carinho os mandamentos, o que o povo deveria fazer e o que ele não deveria fazer. E naquela época, no Velho Testamento, se o povo não cumprisse, a ira do nosso pai vinha sobre a pessoa. Então, por isso tinha o sacrifício, para a ira do nosso pai não vir sobre ele. Antes de acender a ira, se ele oferecesse e o pai visse que o coração dele se arrependeu e subiu um cheiro suave para ele, ele aceitava e perdoava. Senão a ira vinha sobre a pessoa. E lógico, tinha as consequências. Esse era o pacto, obedecer às leis, às ordenanças, os decretos. Aí todos os profetas, todos os mandamentos, ordenanças, não foi excluída quando o Messias veio aqui na terra. Ele veio, ele morreu por nós, sem pecado algum, sem mácula, sem mancha, sem nada, como um verdadeiro sacrifício por nós, assim dando direito a nós à salvação. Aí veio a graça, que ela não anula os mandamentos. A salvação vem com que nós temos que crer em Jesus para nós ganharmos a salvação. Que ele fez um sacrifício por nós. E reconhecer que ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque o Pai, ele já sabe que nós não conseguiríamos manter a lei, os mandamentos, as ordenanças, os decretos que ele deu para esses tempos. E aí os filhos deles não seriam salvos. A essência dele nós não vamos conseguir atingir aqui na terra. Por mais que nós temos que buscar essa santidade, isso nós não vamos conseguir atingir aqui. Então, as pessoas são salvas pela fé. E a fé não é a causa da salvação.
A graça que é a causa da salvação, que é o sacrifício do Criador e o poder do Espírito que opera através da mensagem. A lei, ela não salva ninguém, mas apenas ela revela o que é pecado. Então nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, porque o amor dele que vai nos dar a obediência. Nós também temos que entender que ninguém será declarado justo pela obediência da lei, pois as pessoas elas não conseguem obedecer perfeitamente à lei. O único que cumpriu a lei de forma incorruptível foi o Messias, que ele é o justo. A lei é um guia moral. O Pai ele está nos justificando por ser justo, porque ele é verdadeiro, a sua natureza é infinita e perfeita. Ele nos tirou dessa condenação debaixo do pecado. Não é difícil imaginar a razão, porque os pecados são vícios que nós vamos criando e nós vamos nos acostumando com isso. E uma vez que a nossa cultura ela tem a sua essência no pecado, Jesus ele é o objetivo da fé e o meio para nós recebermos a justiça do nosso Pai. O dom para nós cremos que nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro e foi derramado na cruz, libertando-nos da condenação do pecado, por meio da sua graça, da sua misericórdia, da redenção. Ou seja, nós éramos escravos dos pecados, agora nós não somos mais pecados, porque os pecados é o descumprimento da lei. Mas Jesus veio e pagou esse preço com o sangue dele. A causa da salvação é a graça e a misericórdia do nosso Pai. Por isso que nós somos salvos. Isso acontece pela fé, que nós somos justificados e santificados todos os dias. Será que os evangelhos anulam a lei? Não. Jesus, ele cita vários trechos sobre os mandamentos. Ele fala sobre isso. Então nós não somos salvos por isso, mas nós somos salvos pela graça. Mas os mandamentos é a essência do nosso Pai. Nós devemos querer ficar igual a Ele, então nós temos que fazer o possível através do Espírito Santo, que Ele vencerá a nossa consciência para nós sermos santos, perfeitos. Quando nós amamos o próximo, nós honramos o nosso pai e nossa mãe, nós não vamos matar ninguém, nós não vamos cometer adultério, nós não nos vamos furtar, nós não vamos cobiçar ninguém, nós não vamos ter falsos testemunhos, nós não vamos cobiçar mulher, homem, que o outro tem. É isso. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui. E nós temos que entender que tinha rituais para os levitas indo lá e levando para o Pai os sacrifícios. E isso tinha umas determinações, umas regras, umas ordenâncias para isso também. Tinha leis, regras, determinações de higiene, de roupas, de tudo, para envolver um povo, uma sociedade, porque o povo ele não sabia como se comportar. Então, o Pai, ele fez regras de tudo e também de como se adorar no santuário. E aí, como o contexto foi mudando, o Messias nasceu, aí você vê o Messias comendo carne, peixe, e ele fala que ele purificou todas as coisas. Naquela época, eles criam mais nas leis e nas ordenanças do que o amor ao próximo. Eles esqueceram disso, porque eles estavam tão fissurados em cumprir o que tinha que ser cumprido,
E com isso eles acabavam fazendo várias ordenanças que eles esqueciam do amor ao próximo. E aí por isso que o Messias veio, falou que não é o que entra pela boca, mas sim o que sai pela boca que contamina o homem. Em Mateus 23, 24, os líderes, eles estavam preocupados com as questões de lavar a mão, não lavar a mão, que era uma doutrina. E eles se preocupavam tanto com isso e eles esqueciam do principal, que era amar o próximo. E que nós vemos também que Paulo fala muito sobre isso em Romanos 14. E a lei que impera hoje é o Espírito Santo, que ele opera isso, que é a nossa lei da consciência, porque o Espírito Santo é a nossa consciência. E por isso que nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, que é o que fala lá em Hebreus 9. E amanhã nós vamos continuar falando sobre Hebreus 9. Pense nisso, reflita nisso, deixe seu like, se inscreva no canal. Até!